É isso aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, pessoal, quem nos acompanha aí viu que já faz uma semana, né? Exatamente uma semana do último vídeo que eu postei, né? Que foi exatamente do acidente de moto. Foi quinta-feira passada. E aí, o que surge naturalmente é saber, e aí, né? Como é que tá? Né? Melhorou? Não? Como é que você tá? É natural, né, de todo mundo, né, que sofre um acidente, a gente ficar curioso. Então, pessoal, eu vim aqui justamente para estar relatando para vocês aí como é que tá a minha vida, né? Depois de uma semana desse acidente, né? Onde tenho quatro costelas quebradas, né? E a clavícula aqui, né? Que tem luxação, né? Luxação, ou seja, o ossinho saltou para cima. Como eu falei para vocês no último vídeo, segunda-feira eu vou estar retornando lá no ortopedista para ele ver justamente isso daqui. Em relação à costela, gente, não tem o que fazer. A costela é isso mesmo, tá quebrado, tá, tá fraturado, tá fraturado. E como é que conserta isso? É o tempo. Ela vai se, como que fala a palavra? É se oxidar? Alguma coisa assim, oxidar não. Ela vai calcificar naturalmente, né? Não tem como abrir, né, a caixa torácica e colocar o parafusinho lá para estar emendando, não. O, o médico falou que ela vai naturalmente vai estar calcificando. Em relação a isso daqui, né, que vai ter que prestar um pouco mais de atenção lá, porque pode ser que se eu não fizer a cirurgia, dependendo, ela começa a sair do lugar, né, quando eu fizer algum movimento. Então a gente vai segunda-feira retornar lá. E dói, né? Ah, sim. Pessoal, em relação à fratura de costela, né? Não tenho o que fazer, não. Estou imobilizado? Estou. Como vocês viram na capa do vídeo anterior que eu coloquei aí, lá no hospital, eles me enfaixaram, né? Enfaixaram e colocaram aqui como é que fala o nome? Uma tiboia. Uma tiboia, não sei como é que fala. Tipóia, né? Tiboia só para ficar fixo mesmo o braço. Mas o meu braço, ele não estava conseguindo ficar fixo, porque ele ia descendo. Eu saindo do hospital ali, eu estava sentindo dor. Porque ele vai esticando aquela faixinha, vai esticando e vai doendo, ia forçando aqui meu ombro. Então saímos do hospital, de imediato a gente já foi ali no local ali onde vende esses produtos aí de clínica, né? Onde tem tipóia, onde tem de hospitalar, enfim, tudo que tem lá. E a gente acabou comprando. Acho que gastamos lá R$ 60 de uma coisa e mais 60 de outra. É. Deu cento e poucos reais, pessoal. Eu comprei lá uma faixa, né, para pôr aqui no peito aqui, né? Uma cinta? Uma Tipo cinta, uma cinta para fixar um pouco mais aqui a costela, né? Dela não é engessado, não. E uma tipóia, né, para ficar fixando aqui meu braço, para meu braço não baixar. E essa tipóia é muito boa, né? Eu coloco aqui, ela tem uma regulagem, ela não desce realmente e fixa muito bem. Mas, pessoal, pensa em como incomoda a fratura da costela. Aqui eu nem estou sentindo porque está muito bem mobilizado. imobilizado, né? Então aqui eu não sinto, eu não estou sentindo aqui. Mas o peito, a costela, meu Deus do céu. Toda vez que eu me movo, que eu me mexo, eu sinto uma dor. É como se fosse uma facada assim cortando. Dói. Se você espirrar, dói. Se você tossir, dói. Sorrir. Se você sorrir, alguém falar uma piada pra você e você começar a rir, dói. Dói muito, gente. Não é pouco, dói muito, 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 muito. Então a gente tem que ficar quietinho, né? Igual eu tô quietinho aqui, sentado, nessa posição, que fica tudo de boa. Mas fora isso, Pra dormir, né? Tem que ser assim, né? pra dormir também, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que eu durmo, né? E outra coisa, sentado nessa posição aqui, ó, joia, tranquilo. Deitar, dá pra deitar? Não, não dá pra deitar. Não dá pra deitar. Deitar até dá. O problema é a gente deitar. Primeiro você tem que deitar. Para deitar vai doer muito. Aí ele naturalmente os músculos, quando você está forçando para deitar, ele contrai e já esmaga aqui e dá uma dor tremenda. Aí você tem que ficar lá uns 5 minutos quietinho lá para passar dor. Aí passa a dor. Fica deitadinho, quieto.
Só que você não consegue ficar numa posição só deitado. Aí você tem que se mexer. E toda vez que você mexe, dói, né? E aí, se você precisa ir ao banheiro ou levantar, você vai ter que forçar muito. Dói, vai doer bastante também. Mesmo ajudando, né? Mesmo a pessoa ajudando a gente, não tem como, gente. Dói mesmo, dói. A Dalva sempre tá aqui, sempre me ajuda, mas não dá. E o próprio Lucas, né, lá do hospital, ele me aconselhou que eu tenho que dormir sentado, né? E foi a melhor posição mesmo, é sempre sentado, igual eu tô aqui sentado, né? Então fica de boa. Só que tem um grande problema, gente. Se vocês nunca perceberam isso, né? Quem nunca quebrou, pelo menos, né? Ou quem nunca precisou ficar sentado. Se você ficar o tempo inteiro sentado, vai doer muito a sua bunda. Dói bastante, gente. Vocês não imaginam como dói. Então você tem que vir de um lado. E eu não posso ficar muito me encoxando para lá ou para cá, né? Então toda vez que eu faço isso dói, né? Vocês não, talvez vocês não percebam, mas quando você está sentado reto, é a melhor posição. Mas às vezes, como a gente cansa, naturalmente você vai indo mais para frente. E eu tinha esse costume de sempre ir um pouco mais para frente e a minha costa fica um pouco vergada assim, eu ficava um pouco trabalhando assim, depois eu levantava e tal. Não fico o dia inteiro numa posição só. Mas quando eu estou nessa posição que eu estou com a costela quebrada, eu tenho que ficar numa posição só. E dói. Então eu sempre tenho que estar levantando, andando, fico em pé um pouco, né? Aí depois que eu canso também, né? Ficar muito tempo em pé, aí eu sento. Mas é desse jeito. A gente tem que estar alternando, né? Entre sentado e em pé. Sim. E em relação a trabalho, eu estou trabalhando, eu não estou trabalhando, gente, né? Eu não estou indo dar aula, não tem como, não dá. É impossível ainda, mas provavelmente eu já esteja retornando logo. Eu penso em retornar logo, também é muito ruim ficar na casa. Mas nessa primeira semana, pelo menos aí, esses primeiros dias, foi necessário eu estar repousando mesmo, gente. Por quê? Porque a gente não dorme. Não tem como você dormir com essa dor que a gente sente. Então, é sentado. E sentado, você sabe que você não consegue dormir. E aí, outro dia, que é para você estar trabalhando e tal, você está com sono, né? Você não vai render, né? Como você deveria estar rendendo. Então, essa primeira semana aí foi uma semana de adaptação mesmo. E eu precisava estar descansando mesmo aí, para estar repousando. Beleza? Aí chegou a Juju aqui. Oi, pessoal. Não vai bater em mim só. Não bate em mim. Dá medo, pessoal, dá medo. Não é por nada, se encostar já dói. Mas enfim, gente. Quebrou o vovô, né? Essa primeira semana aí, pelo menos, a gente está descansando bastante, né? Não se descansa bem porque a gente não consegue realmente dormir, né? Da forma que realmente a gente descansa. Mas enfim, a gente tá aqui se recuperando. Eu só estou assinando mesmo alguma coisa, né? Essa semana eu tive que fazer algumas movimentações, né? Enfim, de trabalho, assim, que não tinha como estar adiando, então eu tive que estar fazendo. Algumas coisas, assim, muito necessárias, aí eu estava me dispondo a fazer lá, né? Mas é uma coisa rápida, para que a gente não prejudique a instituição, né? Então, acima de tudo, a gente tem obrigações, né? E quando depende da gente, a gente leva a sério. E não é por essa minha condição que está aqui que eu vou acabar prejudicando, né? Então a gente tem que se esforçar um pouquinho. Mas na medida do possível a gente está se resguardando, certo? Beleza, gente? Então é isso aí, né? Em relação à dor, é uma dor muito grande, é uma dor forte. A gente sofre, né, com isso aqui, não é bom, eu não desejo isso a ninguém, né? Quebrar costela não é bom, né? E o pior é a recuperação, que não tem o que fazer, né? Não tem como isolar. Se você rir, se você tossir, se você espirrar, então você tá lascado, que dói muito e demora a passar dor, né? Tá bom? Então, em relação à minha saúde, tá desse jeito a primeira semana, gente. Melhorou em relação aos primeiros dias? Sim, melhorou, né? Não tá a mesma coisa, né, do primeiro dia. Deu uma melhorada, deu, mas não ainda completamente, né? Ainda tem bastante dor ainda, sinto bastante dor. Beleza, gente? Eu vou estar mostrando para vocês aqui, né, o sofá, né? Acho que eu falei do sofá que me trouxeram aqui, mas infelizmente não deu certo, né, o sofá.
porque ele não tá travando, né, direito ali. Até veio a Mary aqui, a irmã da Dal, né, perguntou, por que você não tá usando, que eu tava sentado nesse outro banquinho? Aí eu falei, né, porque ele deitava muito assim, né, e ele não dava certa segurança na gente, parecia que ele ia virar de ponta cabeça. E depois para levantar, né, só a Dalva sozinha aqui, né, até chamar a Kemi, e aí eu ia ficar sentindo dor, então eu fiquei com medo. Aí veio a Mary esse dia, e a Kemi estava aqui também, eu falei, então faça o teste com ela, né, não vai fazer comigo não, né. Aí fez com a Kemi e viram que realmente está quebrado o sofá, e então não deu, né, mas a gente agradece aí pela boa vontade das pessoas, né, de estar ajudando a gente aí e estar ofertando aí um certo conforto pra gente. Mas infelizmente não deu certo. Mesmo sentado, você tentou dormir nele, né? Sentado igual na cama. Tentei. Mas ele parece que ia escorregando, né? É escorregando, ele é muito frouxo ali, né? Daí a América falou, mas encosta na parede e tal, mas mesmo assim eu não me senti seguro, né? Mas enfim, tá aqui, a gente agradece aí pela boa vontade. Certo, gente? Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu sento aqui, né, pra mostrar pra vocês. E como é que eu fico em pé também, tá? Vamos lá? Aí, pessoal, então, eu coloco assim o sofá dessa forma, né? E eu coloco um travesseiro ali pra mim encaixar certinho. Aí eu consigo, o meu braço direito, apoiar aqui e fico nessa posição. Eu tenho que ficar sempre nessa posição. Porque se eu arcar um pouco, já dói, né? E aí eu fico assim, grande parte sentado, né? Nessa posição ereta, como o seu Lucas lá do hospital me instruiu a fazer, né? E quando começa a cansar, aí eu levanto, eu consigo levantar sozinho, né? Eu apoio aqui, graças a Deus, meu braço direito tá bom. Aí eu levanto. E aí nós temos a forma de dormir, gente. Vou mostrar pra vocês aqui como é que eu faço para dormir. Assim, ó. A gente coloca aqui um monte de encosto, né? Travesseiro, Travesseiro edredom. e deixa ele em 90 graus. Por quê? Porque quando eu deito aqui, ele afunda um pouco. Então, e eu durmo sentado. Eu durmo dessa forma aqui, ó. Já dói, ó. Dói muito. Eu não vou nem... E aí depois a Dalva me ajuda. Mas assim, dói pra deitar, então eu procuro evitar. Então eu fico aqui, sentado. E às vezes até eu acabo dormindo, né? Dessa forma aqui, eu acabo engasgando, né? Eu acabo engasgando e tossindo, que já começa a doer. Aí já me deixam a aguinha aqui do lado. Aí eu já tomo uma aguinha ali para passar. Aí eu tento me ajeitar de novo, né? De forma que eu não fique mais engasgado. E a gente vai acordando à noite. E vai dormir nos picados, né, gente? Não dorme assim, um sono gostoso, né? Por isso que fica até ruim a gente tá frequentando, indo trabalhar, né? Porque você fica exausto todo dia, você não consegue descansar como deve ser descansado uma noite, né? Beleza? Bom, pessoal, então era isso, né, que eu queria mostrar para vocês, né? Justamente para saber como é que tá a evolução depois de uma semana, né, do acidente. Tá desse jeito aí. Né? A gente está, na medida do possível, aí descansando e para recuperar, certo? E aqui a Juju queria falar? Você queria falar, Ju? Fala, então fala. Juju quer falar aqui, pessoal, com vocês. Livro. O livro. Então fala então, o que você quer falar do livro? É o livro do mar. O que tem? Você pegou esse livro para ler? Ela Você trouxe da biblioteca? A Juju trouxe o livro da biblioteca, é isso que ela está falando. Então ela tá um livro que ela está aprendendo a ler. Então tá bom. Legal. tem um monte de bucha aqui. Então você vê aqui, tipo, igual de bucha. Ele tá avisando aqui, ó. Não tem, porque não tem. Tá bom. Bom, pessoal, então isso daí, né? Para quem tava aí querendo aí saber de algumas notícias, né? Sobre como que a gente tá. A gente tá desse jeito, graças a Deus, né? Agradecendo sempre a Deus, né? Por estar proporcionando a gente aí essa recuperação. E logo, logo aí, se Deus quiser,
a gente tá retornando aí. E eu espero que logo já comece a retornar da aula já, né? Para que a gente volte aí na atividade de novo, né? Porque ficar na casa não é muito bom, não. Esperar, né? Tem que Passar esperar no passar. ortopedista agora, dia 28, né? É, segunda-feira eu passo no ortopedista, né? E vamos ver o que ele diz. Beleza, gente? Então, um abraço a todos aí. Fiquem com Deus, né? É. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau. Fui.